Gravando. Bom, foi feito 3 experimentos no laboratório onde tinha aula da professora Cássia. E a primeira discussão que a gente vai ter aqui é sobre o experimento da Elod. E aí, Dani, tem alguma observação a fazer? Bom, foi interessante esse experimento que nós podemos ver como funciona um processo que é muito importante para a Terra. O processo é denominado fotossíntese. Tiveram muitos tópicos interessantes. Um deles é que nós colocamos bicarbonato de sódio na água, em que colocamos elódia. Aí restou a dúvida, por que o bicarbonato de sódio? Aí nós cremos que é porque no bicarbonato de sódio está presente carbono, que foi utilizado pela planta para poder realizar esse processo, a primeira fase, que é a fase clara. De fato, a fase clara é conhecida como uma fase em que a planta pega água, gás carbônico, e com o auxílio da luz solar ela acaba fazendo a fotólise da água. Algo também interessante é que isso representa grande importância para o planeta, pois por meio desse processo o CO2 que é presente na atmosfera é convertido e transformado em oxigênio, e a isso dá-se nome de sequestro de carbono, assim como já foi estudado. Vocês entenderam, desculpa atrás, vocês estão falando sobre o experimento que a gente teve nessa última aula de química? Isso é o primeiro experimento de fotossíntese. Poxa, velho, uma coisa bem interessante que eu lembrei desse experimento de fotossíntese foi a contribuição que a fotossíntese tem para a sobrevivência, a manutenção da sobrevivência dos seres na Terra. Tipo, ela vai pegar o gás carbônico que tem no ar, digamos que o ar esgotado, vai pegar a água e vai usar a luz solar para quebrar a água, é um processo que conhecido como fotólise. É exatamente o que a gente aprendeu lá. E é só de fase clara, se não me engano. Aí, no caso, Era exatamente disso que a gente estava discutindo no momento. no caso, não foi a luz solar que teve no experimento. Como a gente não podia usar a luz solar, só a luz artificial. Então, basicamente da classe da fase clara. E no caso aqui, o que eu queria falar. Isso, as bolhas liberadas são as bolhas de oxigênio. Sim. Agora queremos. Não, a segunda discussão foi sobre a fermentação. Isso foi colocado em 4 recipientes diferentes produtos. No caso, o primeiro teve um que teve água, fermento e leite. O outro apenas água e fermento. O outro água, fermento, adoçante. E o último foi água, fermento e açúcar, que foi justamente o último que o balão encheu. Vale ressaltar que essa água era quente para... Vale ressaltar que essa água é quente para acelerar o processo de fermentação dos que possam abrir. No caso, a gente diz aqui porque os outros balões não encheram. Não encheram no caso porque no balão que tem o açúcar, a glicose, exatamente, a glicose ela é a fonte de energia, então que acelera o processo de enchimento do balão. Só que só tem uma observação a fazer sobre isso. Porque tem a glicose com outra coisa, como é isso, você já disse antes, que enche o balão. Os fungos que estão compostos no fermento biológico, eles reagem com a glicose e liberam gás carbônico. Esse gás carbônico sobe e enche a bolinha. Eu não consegui entender muito o processo de fermentação, estava mais virando na fotossíntese. Então, basicamente, a fermentação é aquela coisa que você está na tipo vai usar bactérias, no caso, lactobacillus, isso, para fermentar o leite e assim deixar ele pronto para uso. É a mesma sobre as substâncias que a gente pode usar no cerveja, vinho. Mas creio que na cerveja e no vinho ocorre outro tipo, que é usado as leveduras, que é um outro tipo de fermentação, chamada fermentação alcoólica. Isso tem nome? A alcoólica foi o que ocorreu. Foi o metabolismo envolvido, no caso, a fermentação alcoólica. Porque o único balão que encheu era o balão que tinha açúcar, que tinha a energia necessária para reagir com os fungos e liberar essa harmonia. Exatamente. A terceira discussão e última foi quando a nossa professora de química ela soprou na água que estava com caldo, e estava com caldo. Aí, no caso, o que a gente conseguiu entender
pode falar assim, sobre CO2, sabe? Bom, o líquido da experiência ele ficou branco, por quê? Porque teve a reação com o gás carbono e a reação com o produto que estava dentro do vaso, ocorrendo assim a respiração pulmonar. Bem, esse processo ele se deu a partir da expiração. A expiração pulmonar que onde é liberado o gás carbônico, que reage do oxigênio juntamente com a glicose. Eles liberam energia e gás carbônico. Esse gás carbônico ele faz mal às células, por isso tem que ser liberado. Na prática, a respiração seria um ciclo de respiração celular e fotossíntese. Exatamente. É isso que é importante ressaltar, que as três discussões é possível a gente juntar tudo e fazer, tipo, uma associação, porque a fotossíntese, a respiração pulmonar, ela depende da fotossíntese para existir, justamente por causa do O2, da glicose. O O2 ele é liberado na atmosfera e a glicose, como a gente estava discutindo um pouco antes de filmar, é a partir da